Paz do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura da Bíblia em 2025, leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Hoje nós vamos ler os capítulos de número 8, 9 e 10. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas, fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-o no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano, e na lei mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com dedo em terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, começaram pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha que coisa interessante aqui. Dois pontos. Primeiro, um que todo mundo prega errado. Já vou logo nesse ponto. Aquele que não tiver pecado. Não é isso que o texto diz. Versículo de número 7. Como se insistisse, perguntar-lhe, endireitou-se e disse Jesus: Aquele que dentre vós, ou que entre vocês, está sem pecado, seja o primeiro que atire aquela pedra. Mas o que isso tem isso a ver? Tudo a ver. Se Jesus dissesse assim, preste atenção, olha por que eu falo que eu sou um bereano, eu estou examinando o texto e não estou fazendo nada de novo, tá? Só estou trazendo aqui a Bíblia para você. Se Jesus falasse assim, ó, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que ele não conheceu o pecado. Em Hebreus diz que ele não tinha pecado. Então, se ele falasse isso, ele mesmo teria que pegar com as pedras nas mãos e apedrejar aquela mulher. Era a lei que ainda vigorava. Jesus ainda estava vivo. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, golpe por golpe, queimadura por queimadura, vida por vida. A lei tinha esse respaldo mesmo em Levítico capítulo 20, no versículo 10, e Êxodo capítulo 20, no capítulo 14. Então, no versículo 14, então, a lei dava esse respaldo. Se Jesus falasse isso, quem tem que apedrejar? Porque ficou quem? Quando Jesus falou, olha agora, ó, aquele que dentre vós, ou seja, aquele que entre vós, o que aconteceu? Cada um começou a examinar-se a si mesmo e olhar para dentro de si. Eles não tinham o pecado do adultério. Podia ser que sim, estava em oculto, mas eles tinham outros pecados, então eles começaram a se interiorizar, foram soltando as pedras, e desde o mais velho até os mais novos foram se retirando. Está vendo como faz toda a diferença? A importância do estudo, de você fazer um curso teológico, de você se aprofundar. E quantas vezes você ouve? Pode prestar atenção, veja alguém falar isso para você: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Errado. Aquele que entre vós, aquele que entre vocês, aquele que dentre vós, é o que Jesus fala. Porque se Jesus tivesse falado aquele que não tiver pecado, ele não tinha. Ele teria que condenar aquela mulher. Pegou? Outro ponto interessante. Quando a lei, ela é bem clara lá em Levítico, depois você pode ler no capítulo 20, versículo 10, no Antigo Testamento, que tinham que ser apresentados o homem e a mulher. Num contexto de uma história, livros extras bíblicos dizem que aquele homem possivelmente poderia ser um figurão, ou até mesmo um religioso. E para ele não ser exposto, ele é preservado, mas a mulher é apresentada. Então, ou seja, diante da lei, já estava totalmente errado. Tinha que ser apresentado o homem e a mulher, com 2 ou 3 testemunhas. Então eles apresentam só a mulher. Estava fora, mas qual era o propósito? E diziam eles assim, para que tivessem do que acusar. Então a proposta aqui era maliciosa, porque se Jesus era maldosa. Se Jesus fala assim, ó, eu vou condenar, pode apedrejar, ele estava fora da lei de Moisés. Por quê? Tinha que apresentar o homem também. Cadê o homem? Era os dois, a condenação era para os dois, não era só para a mulher. Então você vê que tinha uma maldade. Segundo ponto, se ele manda matar, o que acontecer sem primeiro passar por Pilatos, que você vê que na própria vida de Jesus aconteceu isso, ele teve que ir até Pilatos, e Pilatos
da sentença. Era o governo romano, era Roma quem imperava naquela época. Era Roma quem tinha a palavra final, ainda mais quando era pena capital, pena de morte. Mesmo nos princípios judaicos, você vê que eles foram apresentar a Pilatos para que Pilatos faça ali, depois lavasse as mãos, fizesse toda aquela cena, mas ele não poderia matar ninguém. Então tinha uma proposta aqui maldosa, mas Jesus, sabedor de tudo, conhecedor de tudo, onisciente, fala para eles: estão aquele que entre vocês não tiver pecado. Ele nem questiona o fato de o homem ser apresentado, porque ele já pegado de uma outra forma. E eles foram deixando as pedras, até que fica só a mulher e Jesus. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela responde: ninguém te condenou? Ela fala: não. E ele diz, agora, ó, ele disse: ó, eu também não te condeno. Entendeu? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Tá bom? Interessante, né, esse ensinamento e a importância do estudo bíblico e você se debruçar e meditar e examinar os textos sagrados. Olha com calma, capítulo 8 e versículo 7. Sempre você ouviu, ou quem sabe você é até um pregador do evangelho também, até mesmo pregou errado esse texto. E não tem nada de errado, tá? Que eu também já tive esse entendimento até que Deus, através do estudo, iluminou a minha psique, o meu coração, abriu a minha visão espiritual para que eu pudesse entender e compreender de fato o que o texto estava significando. Vamos avançar. Discurso de Jesus sobre a sua missão, capítulo 8, verso 12 agora. Falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhe, pois, os fariseus: tu testificas a ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas o Pai me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem o meu Pai? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não poderei vir. E diziam-lhe: vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam que ele falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, o Pai, não me deixando só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus, pois, aos judeus que criam nele, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, e que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que saí e vim de Deus.
Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando isso para os religiosos, tá? Para os fariseus, para os separados. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Aleluia! Responderam depois os judeus e disseram: Não dizemos nós que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro o meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e o profeta, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? É também profeta, e os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser Jesus? Respondeu e disse: Se eu me glorifico, a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, a qual dizes que é o vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, aleluia! Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, e passando pelo meio deles, assim se retirou. Capítulo de número 9. A cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse: Vai e lava-te no sangue no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha que coisa interessante. Ele refuta veementemente a incredulidade dos judeus, dos religiosos da época. Ele se posiciona como filho de Deus. Ele fala claramente que eles são filhos do diabo, que eles querem satisfazer somente as vontades e os prazeres da carne. Ele vai repreendendo. E logo depois disso, na sequência, olha o que ele faz. No capítulo 9, o texto vai dizer aqui, você vai entender, a Bíblia vai dizer que desde que o mundo é mundo, até esse momento, nunca, jamais, alguém curou um cego de nascença. Estudando um pouco mais sobre esse tema, em cursos teológicos, em outras análises sobre esse texto, dentro da cultura e dentro de uma ótica sobre outros rabinos, acredita-se, existe essa linha de pensamento, que esse moço, que esse homem não tinha os globos oculares. Eu não estou afirmando, tá? Eu estou pontuando e dizendo isso para você. É estudo, eu não estou afirmando que aquilo que a Bíblia não diz com certeza, com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Repito, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Então eu estou trazendo a fonte, fazendo estudos, tem várias correntes, você pode até pesquisar. Dizem, né, os mais historiadores, estudiosos sobre a Bíblia e os manuscritos sagrados, que ele não tinha os globos oculares. E quando Jesus cospe em terra, ele está fazendo a mesma matéria-prima. Do que o homem foi feito mesmo? Lá em Gênesis, do pó da terra. Jesus cospe, faz um pouco de matéria-prima, pum, no olho, pum, no outro, vai, lava-te ao tanque de Siloé. E olha a repercussão disso aí. Olha para você ver nas entrelinhas como a gente consegue entender a dimensão disso. Se fosse assim, apenas mais uma cura de um cego, já seria um sinal maravilhoso, como o cego Bartimeu, outro cego que ele cura e outros cegos tanto que ele curou. Mas isso aqui vai repercutir de uma maneira tremenda. Vamos entender melhor agora que eu trouxe esse pano de fundo para você. E ele voltou vendo, versículo 8. Então os vizinhos
E aqueles que tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outro: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? Olha aí, ó. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus, oh glória, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. E levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego, e era sábado. Quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornando, pois, também os fariseus lhe perguntarem: como vira? Ele lhe disse: pôs-me lodo sobre meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu dizes que aquele te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta? E os judeus, porém, não creram. E ele disse: não, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais dele. Então a repercussão ficou tão grande que eles perguntou: o que você fala sobre ele? Ele falou: eu falo que é profeta. Não, mas não é possível que você era cego. Então chama teus pais. Aí ele foi e chamou. Versículo 19. Perguntaram agora aos pais, dizendo: é este o vosso filho? E eles disseram: sim, nascido cego. Como vê agora? Seus pais lhe responderam. Disseram: ó, sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Ou seja, ele era cego de nascença. Mas agora vê, não sabemos, ou que tenha aberto quem tenha lhe aberto os olhos. Não sabemos, tem idade. Perguntai para ele mesmo, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, pergunta a ele mesmo. Chamaram, pois, ele pela segunda vez. Chamaram o cego pela segunda vez, que não era mais cego. Homem que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer: que fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, não ouviste? Para que quereis tornares a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Então se injuriaram e disseram aos seus discípulos: seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse: nisto está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, mas me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele ouve. Desde o princípio do mundo, preste atenção, desde o princípio do mundo, nunca, jamais se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu-lhe, disseram-lhe: tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus, ouvindo o que tinha expulsado, encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu: sim. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Oh, aleluia! E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Observe o grau, o nível, o tamanho da religiosidade intrinsecamente ligada, envolvida nesses homens. Você vê que toda vez que Jesus fazia uma obra, primeiro os discípulos se alimentam no sábado, eles repreendem. Jesus cura no sábado, o da mão mirrada repreende. Jesus liberta aquela mulher que é 18 anos encurvada no sábado, Jesus repreende. Agora Jesus liberta, faz um homem que não tinha visão enxergar, e eles repreendem. Eles nunca, o amor pelas almas, eles não tinham amor pelas pessoas. Eles estavam intrinsecamente na lei, ligado na letra. E Jesus fez esse sinal miraculoso, maravilhoso, e ainda assim eles não criam, e ainda assim eles não acreditavam em Jesus.
Outro ponto que eu fico maravilhado, que quando ele fala com Jesus, da mesma maneira que ele se revelou à mulher samaritana no capítulo 4, no versículo 26, dizendo que ele era o Messias, agora ele se revela, quando ele pergunta no 36, quem é o Senhor para que eu creia? Versículo 37 desse capítulo de número 10. Jesus lhe disse, do capítulo de número 9, desculpe, Jesus disse, tu já tens visto, é aquele que fala contigo. Em outras palavras, eu sou Cristo, agora você me vê. Quem fez isso em você foi o Cristo ungido, o Hamashia, o Nazareno, o Filho de Deus, o Salvador ungido. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 10, aqui nós vamos concluir nossa leitura de hoje. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas a ovelha não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário não é o pastor, de quem não são as ovelhas. Se vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Porque por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, observe que a repercussão foi muito grande de tudo isso. E ainda assim, eles não acreditavam. Ainda assim, eles não criam. Entende isso? Então, isso é um despertamento que traz para mim e para você, que por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus que uma consoante, uma vogal, faz toda a diferença na vida daquele que diz crer. Fé. Uma consoante e uma vogal. Fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. E o que é a fé? O firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. É pela fé. O justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento. Pela fé. Amém? Vamos avançar. A festa da dedicação. Jesus, interrogado pelos judeus, declara-se Messias, filho de Deus, desejam apedrejá-lo e ele retira-se para além do Jordão. Versículo 22. Em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito. E não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai me deu. É maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão, da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? Em outras palavras, está dizendo, se eu me apedrejar porque eu curei
o rapaz da mão mirrada? Vão me apedrejar porque eu fiz um cego de nascença enxergar? Vão me apedrejar porque eu multipliquei pão e peixe? Vão me apedrejar porque eu transformei água em vinho? Vão me apedrejar porque eu libertei endemoniados? Vão me apedrejar porque eu fiz um paralítico andar? Olha para você ver, por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai me enviou, está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez, e foi para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos creram nele. Essa foi a leitura de hoje, uma leitura maravilhosa, assim como todas as demais e as que virão pela frente, mas é muito importante que você mergulhe, que você examine, que você se aprofunde, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a fé vem pelo fruto do Espírito, o sétimo gomo, o sétimo elo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu estou fazendo a minha parte e espero que você faça a sua com amor, com esmero, com afinco, com disciplina, com dedicação e com perseverança, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, agora com 4 capítulos no sábado, 4 capítulos no domingo, e nós estamos avançando. Paz do Senhor Jesus.